Aleluia. Diga: Senhor, esteja sobre nós o teu amor, assim como em ti está a nossa esperança. Amém. Preparado? Vamos lá, eu quero conversar com você, família Filadélfia, nesta noite. Espero que todos estejam bem. Amém? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem, família Filadélfia? Amém. Privilégio nosso nesta noite estarmos aqui, mais um mês, participando dessa Santa Ceia, penúltima ceia do ano. E, meu Deus, né? Mês de outubro chegou, Santa Ceia de outubro. E nós vamos celebrar essa Santa Ceia, como nós fazemos em todas as oportunidades que nós temos mês a mês. Eu já expliquei aqui para você em Filadélfia, eu explico de novo, que nós poderíamos fazer isso em todos os cultos, em todo momento que a gente se encontrasse, nós poderíamos celebrar a Santa Ceia. Nós poderíamos fazer isso, porque isso seria justo nós fazermos para trazer à memória, todas as vezes que nós nos reunirmos, aquilo que nos traz esperança, aquilo que Jesus Cristo, Ele, por amor, Ele fez, Ele realizou naquela cruz por mim e para você. Por quê, pastora? Por que nós precisamos nos alegrar todas as vezes que nós vamos participar de uma Santa Ceia? Porque isso nos faz lembrar do amor. Escuta, quando nós participamos da Santa Ceia, faz nos lembrar do amor, da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Deus para conosco. Nós que não éramos filhos, agora nós somos filhos. Diga aleluia. Salmo 100 diz que nós que não tínhamos pastor, hoje nós temos um pastor, nós temos um pasto verdejante, somos ovelhas desse pasto. Nós que não éramos, hoje somos. E você só pode se sentar nessa mesa hoje. E essa mesa é uma mesa espiritual, né? Claro que ela não é uma mesa literal, que não está sendo colocada aqui uma mesa para você sentar e comer uma refeição. Até porque Paulo repreendeu os irmãos de Corinto, porque alguns estavam fazendo isso, deixando de comer em casa para comer na ceia. Eles estavam se banqueteando na ceia, enquanto uns não tinham que comer em casa. A Santa Ceia não é para isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. E nós que fomos justificados, a Bíblia diz que não tínhamos o direito de ser filhos, porque Ele nos amou. A Bíblia diz porque Ele se entregou. Essa entrega do Senhor Jesus, Ele nos deu o direito de filhos. E como filhos, hoje nós podemos sentar a essa mesa e comer com Ele, e Ele comer conosco. Pastora, quem senta nessa mesa? Somente os filhos. Somente os filhos têm o direito de se sentar a essa mesa. Quem são os filhos? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos o privilégio, por causa do amor, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, porque é por pura bondade. Nós não tínhamos nada que o atraísse. A Bíblia diz que Deus do céu olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Não viu nenhum. Por isso que Jesus teve que vir, por isso que Jesus Cristo veio. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ele que veio. O único justo pelo injusto. O santo pelo pecador. Aquele que era, é e sempre será por alguém que não é e nunca será. É tudo Ele.
Diga glória a Deus, é tudo Ele. E eu quero dizer, querido, que deve haver uma alegria. Eu disse para você por causa daquela canção que nós cantamos, e a canção foi propícia e intencional. Como espero o dia. Foi intencional dizer em que a alegria enfim será completa. Desculpa a minha voz. Estou vindo de uma gripe forte, irmãos. E você sabe que mesmo rouco a gente canta, mas falar é outra coisa. Aí falar, a voz fica complicada aqui, mas vai ouvindo aí. Se você não entender, você fala, repete aí, pastor. Alegria nos nossos corações deve ser inegociável. Num momento como esse, querido, deve haver uma alegria no nosso coração. Por quê, pastora? Porque essa alegria, ela está associada à participação na vida do próprio Cristo em nós. No que está pautada a nossa alegria? Na vida do próprio Cristo em nós. Diga, na vida do próprio Cristo em nós. Diga, nisso que está pautada a minha alegria. Nossa alegria é essa, querido. É a vida do Cristo em nós. Cristo em mim, a esperança da glória. É nisso que tem que estar pautada essa alegria. E só os salvos em Jesus Cristo podem participar dela. Por quê, pastora? Porque essa mesa, a mesa da Santa Ceia, é a mesa dos salvos. Ela é o resultado da salvação pela nova aliança do sangue de Jesus Cristo, que foi derramada na cruz. Ela é o resultado dessa salvação. A ceia, ela remete que Jesus Cristo é a fonte da salvação e da satisfação em vida espiritual. É isso que a Santa Ceia fala. Que Jesus Cristo é a fonte da salvação e da salvação da tua vida espiritual, da satisfação da tua vida. Foi Ele que satisfez todos os requisitos da nova aliança. Na verdade, Ele cumpriu a antiga e satisfez da nova todos os requisitos para que houvesse a satisfação da nossa vida espiritual. Por isso que nós temos pleno direito. Conquistado por quem? Por Jesus Cristo. A ceia também é um momento de lembrança da presença do nosso Deus no nosso meio. Diga glória a Deus, Ele está aqui. Diga glória a Deus, Ele está aqui. E eu vou participar dessa Santa Ceia daqui a pouco, que eu já vou ministrar para você daqui a pouquinho. Querido, na consciência de que Ele está exatamente aqui. E da maneira como Ele fez. Instituindo a Santa Ceia, porque foi Jesus Cristo que instituiu a Santa Ceia no Novo Testamento, na Nova Aliança. Porque até então, não era celebrada a ceia. Não era celebrada esse ritual da Santa Ceia como Jesus Cristo fez, ainda que Ele tenha feito no momento de refeição com os seus discípulos. Havia um momento de refeição. Eles estavam comendo. E naquele momento que eles estavam naquela mesa, Jesus Cristo, Ele instituiu a primeira Santa Ceia para os seus discípulos, que seria algo que perduraria até quando? Até o dia em que nós estaremos com Ele, e ali haverá uma grande Santa Ceia, que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro, onde
todos aqueles que estarão com Ele, que serão arrebatados, que estarão com Ele na glória, a Bíblia diz que estará com Ele naquela bodas, como se fosse uma grande festa de casamento. Há um casamento sendo preparado. Cutuca o irmão que está ao teu lado, fala assim para ele: há um casamento sendo preparado. E a noiva é você. A noiva é você. Você é a noiva. Você é a noiva que está sendo preparada para o casamento, para o grande dia. E a Bíblia diz que naquele dia o noivo virá como um ladrão que vem sem avisar. Vai ser no susto. A Bíblia diz que ele virá e vai ser num abrir e piscar de olho, num quinto de segundo. Num quinto de segundo, num abrir e piscar de olho, porque Jesus Cristo veio e a igreja subiu. Mas a Bíblia diz que todo olho o verá. Os salvos e os não salvos, todo olho o verá. Eu acredito, querido, que infelizmente muitos verão um cortejo. Você já imaginou? O cortejo da noiva subindo. Ai, Jesus. Ai. Como espero o dia que ele vai vir nas nuvens. A Bíblia diz que nesse momento ele não toca a terra. Ele não toca a terra está suja para ele. Ele está santo, ele está glorificado. A Bíblia diz que ele não toca a terra nesse momento em que ele virá para buscar a noiva. É a noiva que vai se encontrar com ele. Querida, haverá um poder de atração. Você imagina? Eu imagino que seja assim, mais ou menos. Jesus Cristo vem e só faz assim, mais ou menos isso. Os salvos subirão. É verdade que a Bíblia diz que os mortos que estão salvos, que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão e eles serão transformados, terão um corpo transformado. Depois, nós, os que estivermos vivos, subiremos. Seremos também transformados. E aí eu fico imaginando, querido, como será esse dia. Pastor, é fácil de compreender? Não, não é. Sabe por quê? Ainda que ele diz que as coisas espirituais, ele revela aos simples. Mas o homem natural, ele não discerne as coisas naturais, espirituais, desculpa. É o homem espiritual que consegue entender, discernir. É o homem espiritual que consegue compreender. E eu vou dizer para você, querido, que é a largura, a distância, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor que te levará naquele dia a se encontrar com o Senhor nos ares. Aí eu pergunto para você, que tipo de noiva ele vai encontrar aqui? Que tipo de noiva? Porque você está enamorado, enamorada dele. Você é noiva. Mas daqui a pouco, querido, vai haver um casamento. E a Bíblia diz que ele vai se casar com uma noiva perfeita, adornada, vestida de linho puro. E linho puro na Bíblia fala de santidade. Ele diz lá em Mateus, o texto diz, em Mateus 26, enquanto comiam, o que eles estavam fazendo? Comendo. Estavam comendo, eles estavam tentando Jesus mandou avisar lá, fala para tal pessoa lá que eu vou comer lá na casa dele. Junta os discípulos lá, vai todo mundo para lá que nós vamos comer lá na casa dele. Jesus era assim, simples. Só que, querida,
No mesmo momento em que Jesus estava ensinando algo para os discípulos, ou transferindo algo para os discípulos, porque aqui ele diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. Tinha um pão, tinha o vinho, tinha uma mesa posta. Ele tomou o pão, deu graças, ele o partiu e ele deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam. Isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Tomam e comam. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, bebam. Bebam todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E lhes digo isso: de agora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O que Jesus estava dizendo aqui é: depois disso, vocês não me verão mais aqui, nesse corpo. Depois de terem cantado um hino, ele diz, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha isso, querido. Jesus estava servindo o pão e o vinho, dizendo para os discípulos, daqui a pouco eu vou estar sendo derramado como libação por vocês. O meu corpo será partido lá, o meu sangue será derramado lá. Mas essa comunhão que eu proporciono para vocês aqui, essa vida que eu proporciono para vocês aqui, nesse momento em que vocês estão aqui comigo, pela fé, vocês vão ter a partir da cruz que partirá o meu corpo e derramará o meu sangue. Porque é pelo corpo partido e pelo sangue derramado que nós temos acesso a tudo que Jesus conquistou, inclusive o céu. Eu digo que principalmente o céu. Você pode ver, querido, que aqui há uma sequência de acontecimentos nesse texto que eu achei interessante. Primeiro, Jesus estava na casa. Ele estava na casa e ele estava servindo os seus discípulos. Jesus estava na casa e ele estava servindo os seus discípulos. Quem está na casa? Jesus Cristo está na casa e ele está servindo os seus discípulos nesta noite. Se você pensar nisso, querida, que há um Cristo na casa. Ele disse que quando vocês comerem e beber, vocês vão fazer isso em memória do que ele fez. Serviu vocês. Ele partiu o corpo dele para que vocês, ao comer o corpo, a verdadeira comida, vocês possam ser salvos. E beber o cálice, o vinho que foi derramado, símbolo do sangue, vocês serão perdoados. Salvação e perdão. Esse é o banquete dessa mesa que Jesus Cristo está oferecendo para todos nós nesta noite. E é o que ele estava oferecendo para cada discípulo naquele dia. Salvação e perdão. Jesus estava na casa e estava servindo os discípulos. Ele partiu o pão. E o pão é a garantia da salvação. Ele tomou o cálice e serviu, que é a garantia do perdão dos pecados. E logo em seguida ali, eles receberam uma promessa. Eu lhes digo que de agora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Isso aqui tudo é um símbolo, querido, daquilo que nós vamos viver lá. É como se existisse uma projeção, é como se existisse um retroprojetor, um data show, vamos dizer assim, sabe? Projetando aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele fará.
Aquilo que Jesus fez é aquilo que Ele fará. Aquilo que Jesus fez é aquilo que Ele fará. Vocês não me verão mais até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Por quê? Porque nós estaremos com Ele naquele dia lá. E a Bíblia diz que nós, de lá, reinaremos com Ele eternamente. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Por isso que eu disse para você que é uma promessa aqui. A promessa do quê, pastor? De um reino eterno. De um reino que nunca mais será abalado. Jesus Cristo nunca mais será morto, querido. Nunca mais precisará derramar seu sangue ou partir o seu corpo, porque o corpo que foi partido uma vez suficiente para a sua vida espiritual, suficiente para te garantir acesso ao trono da graça, ao reino do Pai eterno. Isso é motivo de alegria? Isso é motivo de você dar glória a Deus aí onde você está? Foi o sangue. O sangue que abriu o caminho. A Bíblia diz que pelo sangue, o novo e vivo caminho foi aberto. Lá em Hebreus está escrito. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue. O novo e vivo caminho. O que Jesus Cristo estava falando para os discípulos ao oferecer aquele vinho. O novo e vivo caminho está sendo aberto. Está sendo aberto um novo e vivo caminho para vocês. Só que, preste atenção. Depois de terem cantado um hino, interessante, Jesus sabia exatamente para onde ele estava indo. Ele estava criando uma expectativa de esperança no coração dos discípulos. Ele estava trazendo a esperança da glória para o coração dos discípulos, mas ele sabia muito bem para onde ele estava indo. A Bíblia diz que tendo cantado um hino. Que hino, pastora? Então, a Bíblia não fala que hino que ele estava cantando. Será que não foi algo do tipo assim, ó? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Será que não era? Mais ou menos isso. Vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eles saíram para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, você já sabe o que aconteceu. Precedeu o Getsemane. E o Getsemane precedeu a cruz. A sequência era essa: o Monte das Oliveiras, Getsemane e a cruz. E Jesus cantou um hino com os seus discípulos, depois de tê-los encorajado, a dizer: mantenha firme no coração de vocês a esperança da glória. Por isso que eu falei aqui no começo, que nós estamos sendo, eu usei uma palavra, promovidos para a glória. Que é isso que Jesus está falando para os discípulos naquele dia. Eu estou promovendo vocês para a glória do meu Pai, para o reino do meu Pai. Aquilo que nós vivemos até aqui vai ter fim. Esse dia vai chegar ao fim, vai acabar, mas aquilo que nós vamos viver lá nunca mais terá fim, será para toda a eternidade, querido. Jamais terá fim. Então eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso viver essa vida aqui como se não houvesse mais amanhã para mim aqui. Por quê? Porque o meu destino não é isso aqui. O meu fim não é isso aqui, querido. O teu fim não é isso aqui.
É claro que nós temos que viver a vida da melhor maneira que nós pudermos. A vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Viver a vida com alegria, viver a vida com leveza, querida. Ah, que gostoso. Eu acho tão lindo quem consegue viver a vida leve. Não é porque não tem problema, é porque decidiu viver a vida com leveza. Quem vive a vida com leveza vive melhor. Pastora, mas e os problemas? Filho, os problemas não vão deixar de acontecer. Os problemas não vão deixar de existir se você for uma pessoa pesada. Que tem gente que é pesada, tem gente que é triste, tem gente que é marrento. Tem gente que gosta de ser do contra. Tem gente que, querido, tem prazer em dificultar as coisas para si mesmo. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue, mas existe uma graça que te capacita. Você precisa ser mais leve. Você precisa ser mais doce. Você precisa ser mais brando, querido. Você precisa ser mais manso. Pastora, é que a senhora não vive lá em casa. Eu não vivo mesmo, filho, eu vivo na minha. É verdade. Aí talvez você vai dizer para mim, pastora, que você não passa o que eu estou passando, mas eu já passei muita coisa. Menino, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente. Mas se eu pudesse, mas eu ia beijar tanto meu marido, tanto meu marido, todas as oportunidades que eu tivesse, eu daria um beijo nele. Abraçaria ele, diria, eu te amo, meu bem, eu te amo. Quanto tempo faz que você não fala para sua esposa, para o seu esposo que você o ama? Você vai esperar perder para depois querer falar e não dá mais? Quantas vezes você olhou para os seus filhos e falou, meu Deus, que peso. Vocês estão rindo? Dá para ser mais leve, Lã? Não dá, Sheila? Dá para o Lã ser mais leve? Sabe, querida, a gente tem uma propensão em dificultar as coisas na vida. E eu estou falando em casa, eu estou falando no trabalho, eu estou falando até na igreja. Ô filho, facilita o trabalho da sua pastora, seja leve comigo, por favor, em nome de Jesus. Seja bonzinho comigo, querido, mas seja um mamãozinho com açúcar, por favor. Sem açúcar, mamãozinho com mel é melhor. Dá para ser mais leve. Ah, quanta coisa eu me arrependo. Poderia ter sido mais leve. Poderia. Sabe aquela coisa prática da vida? Fazer a sua esposa rir. Fazer teu esposo rir. Que tem esposo que não consegue fazer a mulher rir, querido. Acha ruim quando a mulher ri. Você pensa que isso não existe? Ele não ri e não gosta que a esposa sorria. Que incomoda a felicidade, a alegria. Ô querido, não, no nosso meio não. Não. Você precisa ser leve e feliz. Fala por irmão que está lá. Vamos ser leve e feliz, meu irmão. Leve e feliz.
Seja leve e feliz para as pessoas que estão ao teu redor. Aí, querido, ó, volta aqui para o Cristo. Essa pregação é para outro dia. Eu te pego. Subir para o Monte das Oliveiras, e ali começaria a jornada da crucificação. Ali no Monte das Oliveiras começaria. Aí tem todo um contexto, que aí ele subiu, foi orar, os discípulos foram com ele durante 3 vezes. Jesus pega os discípulos dormindo, no meio da oração. Com quem que Jesus podia contar, querido? Pensa, vinha um traidor, feito um boi búfalo, ia atrás junto com a comitiva para prender Jesus, e os discípulos junto com Jesus, orando, dormiram. Olha, querido, quando a gente consegue dormir no meio de um turbilhão desse, quando é para orar, te cuida, porque quando é para orar, é para orar. Tem gente que ao invés de orar vai dormir na hora que é para orar. E aí, pastor, aí, querido, aí, né, em Mateus 26, no 31, no mesmo capítulo, Jesus fala assim para os discípulos, assim, ó, ainda essa noite, escuta isso aqui, ainda essa noite, todos vocês vão me abandonar. Não estava só dormindo, estava abandonando Jesus. Ainda essa noite, ó, então Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todos vocês, Jesus não falou para um, falou para todos, os que estavam com ele, querido, os que estavam com ele, dormiram, e depois o abandonaram. Aí o Pedro, né, o Pedro, você já sabe, eu já preguei isso aqui para vocês, no 33, mas você sabe, pastor Vitor, que muitas vezes é melhor ter um Pedro que abandona, mas se arrepende, do que os que abandonam, querido, e não está nem aí, não faz caso. O Pedro, ele abandonava, mas ele era autêntico, ele falava, é assim. O Pedro mostrava, mas nesse momento aqui, o Pedro respondeu assim, ainda que todos o abandonem, Jesus, ainda que todos, eu nunca te abandonarei, nunca. Ele diz assim, ó, mesmo que precise que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Você sabe que todos os discípulos disseram o mesmo? Só que entre o falar e o agir, existe uma distância, querido, que ó, que falar é fácil, mas a hora que, o momento que existe uma espada apontada, do tipo, você fala quem é ele ou nós vamos te matar. Não conheço. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Oh, Pedro, você sabe, querido, que a cruz é o centro da salvação. Eu não estou falando da centralidade do Cristo, que Ele é o centro de todas as coisas, mas a cruz, escute isso que eu vou te dizer, a cruz é o centro da salvação. Não existe salvação sem cruz. Não existe. Pastora, se Jesus não tivesse ido para a cruz, não haveria salvação.
Mas também não existe salvação para mim sem cruz para mim. Você está entendendo? A cruz, querida, ela não é um símbolo de conforto. A cruz é um altar de rendição. Diga, um altar de rendição. O que a cruz é? Um altar de rendição. É na cruz que eu preciso me render diante do Cristo. Porque quem não se rende diante da cruz, querido, fatalmente vai viver longe da realidade do que a cruz oferece. Porque ao mesmo tempo que você se rende diante da cruz, você recebe todos os benefícios dela. E isso é maravilhoso. Cristo, Ele não te chamou para você se sentir melhor. Não foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, nos tirou do mundo. Não foi para isso que Jesus te ofereceu uma cruz, para que você se sinta melhor. Ainda que há um poder no Evangelho que nos transforma. E esse poder transformador nos faz pessoas melhores. Esse poder transformador da cruz nos transforma sim em pessoas melhores. Mas Jesus Cristo, Ele nunca ofereceu o benefício de você se sentir melhor depois da cruz. Pelo contrário, a cruz ela vai apontar para nós. A cruz ela vai revelar para nós a glória de Deus e a miséria do homem. É o que nós ouvimos ontem na escola de profetas. Que aula! Então Cristo nos chamou para nos sentir melhor. E se nós não tomarmos cuidado, querido, nós vamos querer viver na nossa vida confortável. Nós vamos querer viver só na nossa vida sem renúncias. Nós vamos querer viver na nossa vida sem sacrifício nenhum. Porque uma vez que Cristo já se sacrificou por mim, eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. E você sabe, querido, que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos no meio, eu me incluo. Nós estamos no meio de uma geração que ai. Fala do Cristo, mas não fale da cruz. Só que não há salvação sem cruz. Fale dos benefícios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não fale dos sacrifícios que eu tenho que fazer para ser salvo. Porque é verdade que o sacrifício de Jesus Cristo já fez e é Ele quem garante salvação, querido. Mas não vai todo dia você lá nos pés da cruz para sacrificar essa carne que não se converte. Essa carne, você acha que essa carne quer Deus? Essa carne quer as coisas de Deus? Querido, essa carne quer renunciar aquilo que é impiedade, aquilo que é profano, aquilo que é pecado? Não quer. Por quê? Porque é o meu conforto. Só que Cristo não te chamou para se sentir melhor. Ele te chamou para morrer com Ele. Aí a gente tem que matar lá na cruz. A gente tem que matar todo dia lá na cruz, querido. É lá na cruz. É ir lá e contemplar a cruz do Senhor Jesus lá todos os dias e falar: Senhor, eu sacrifico o meu eu. Esse meu eu, querido, olha, nós já sabemos onde ele tem que ser tratado. Quem está na escola do profeta sabe que é lá em Jericó, né, irmãos? Que nós temos que colocar o nosso eu lá, para ser tratado lá. O nosso maior inimigo, querido, não é o diabo não, viu? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso eu, nosso ego. Estou pregando para gente grande, né, gente? Posso falar, não posso? O Senhor quer fazer de nós uma igreja madura, um povo escolhido, uma noiva adornada, preparada. Não dá, querido, para ser lusco-fusco, sabe? Viver um dia de um jeito de outro, um dia quer a cruz, outro dia não quer a cruz, outro dia aceita a cruz, outro dia não aceita. Mas quem quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Então Jesus não disse: tome a minha cruz, que essa você já tomou no dia que você disse: Jesus, eu te recebo. Mas Ele está falando dessa cruz que você precisa carregar todos os dias, que são as tuas renúncias. A morte do eu. Aí alguém pode perguntar: pastor, e se nós ainda estivermos buscando uma vida com Deus de facilidade, conforto, satisfação humana? Você tem livre-arbítrio. Você não é obrigado a nada. Jesus Cristo nunca nos obrigou a nada. As coisas com Ele é por pura graça. Ele oferece e nós aceitamos ou não. Não é assim? Mas e se nós estivermos buscando uma vida de facilidade? Então, eu vim te dizer que uma fé sem cruz nunca vai te salvar. Estou falando isso para você participar da Santa Ceia daqui a pouco, mas para dizer para você que Ele já foi lá. Sabe por quê? Porque em contrapartida a tudo isso, existe uma graça disponível para mim e para você, querido, para nós vivermos essa vida crucificada. Diga: vida crucificada. O que você disse? Eu disse que o que o Senhor propõe por meio dessa graça que está disponível para mim e para você vivermos todos os dias, essa graça capacitadora de Deus, porque não é por nossos meios próprios, não é por nossos méritos próprios, é por pura graça de Deus. É a graça que nos capacita, é a graça que tira de nós, querido, o melhor que tem em nós, que é de Deus. É a graça que intensifica em nós esse poder na nossa fraqueza, que Ele aperfeiçoa a sua força. Quando nós somos fracos é que nós somos fortes. E aí, pastor, aí eu consigo, eu sou capaz de vencer e dizer não para tudo aquilo que eu não sou. Eu tenho capacidade de dizer não para tudo aquilo que eu não quero fazer. Eu tenho capacidade para isso. Por quê? Porque a graça está em mim e ela me capacita. A graça é isso. Essa graça disponível para vivermos essa vida crucificada. O que significa vida crucificada, pastora? Propósito de vida. Vida crucificada é o quê? Glória a Deus. Então toma a tua cruz. Toma a tua cruz e siga Jesus, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver na expectativa do retorno dEle. Não uma vida que é para nos agradar a nós mesmos, sabe? Não uma vida que satisfaça tanto a nossa carnalidade ou os nossos desejos humanos, que nos afaste cada vez mais. Cuidado, querido, com aquilo que está te afastando da cruz. Cuidado. Cuidado com esse evangelho de facilidade que estão promovendo, dizendo que você não precisa de nada, que isso é a super graça já foi dada e não preciso de mais nada. Jesus Cristo já fez tudo por mim. Eu vou falar para você, para terminar esse culto e ministrar a Santa Ceia, que na lista dos homens, dos exemplos de homens da fé, que as meninas estão estudando, nas conectadas estão estudando nas segundas-feiras, dentro da lista toda, a gente viu tantas coisas maravilhosas que aqueles homens viveram pela fé. Mas assim, nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais abertos para ver também o que eles sacrificaram. Quais foram as renúncias deles? E aí, eu me deparei com Hebreus 11, 35 a 38, dizendo assim, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. A Bíblia está falando que houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns
Eles foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha isso aqui. Eles foram ressuscitados, mas eles não queriam, porque havia algo maior pelo qual eles almejavam. Eles não queriam, eles se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Só que aí eu vejo uma coisa aqui, que olha, querido, na verdade eu vejo um preço pago de alguém que guardaram a sua fé. Mas existe um prêmio para aqueles que guardam a sua fé em Cristo, para aqueles que guardam a sua vida em Cristo, para aqueles que não negociam a sua vida em Cristo. Amado, olha o que diz o versículo de número 38. O que você está lendo lá? O mundo não era digno deles. Meu Deus, pensa numa coisa dessa. O escritor aos Hebreus está falando a respeito dos heróis da fé. Passaram por tudo isso, passaram por tudo isso, passaram por tudo isso. Mas o mundo não era digno deles. E um dia o Senhor vai nos tirar daqui, porque o mundo não é digno de nós, querido. Glória a Deus mesmo, que o mundo não é digno de você. Fala por irmão que está ao teu lado, o mundo não é digno de você. Presta atenção no que eu estou falando, meu irmão. O mundo não é digno de você. Você pode sofrer açoites, passar pelos vales, subir os montes, querido, você pode passar privações, você pode estar nos desertos, passar pelas cavernas. Se mantenha fiel em nome de Jesus. Aquilo que você carrega, aquilo que está dentro de você, meu amado, aquilo que Deus já colocou dentro de você, se mantenha fiel ao que Ele te deu. Por favor, não negocie a tua salvação. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Presta atenção nisso. Então não vivam como um filho do mundo. Vivam como filhos de Deus, santos, inculpáveis. E a Bíblia diz que no meio de uma geração corrompida, vivam como filhos da luz. Filhos da luz, vocês são filhos da luz. Vocês são filhos da luz. Por isso vocês vão ser tirados. Nós vamos ser tirados desse mundo, porque o mundo não é digno de nós, meu querido. Nós vamos estar com o Senhor eternamente. Pastora, a senhora está falando de quem? Dos crentes? Sim, dos que creem em Jesus Cristo. Esses serão salvos. Os que creem em Jesus Cristo. Para todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Para todos. E os que não confessarem Jesus, que não reconhecerem Jesus, pastora? Você sabe, querido, que o inferno, ele não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás, seus anjos, seus demônios. Mas o homem sem Cristo, ele não pode herdar o céu.
Só o homem em Cristo se torna herdeiro da eternidade com Deus. Mas você é um herdeiro. Os santos que estão promovidos para a glória de Deus está aqui. Agora eu falo para você assim, ó, sem medo de errar. Quem abraçar a cruz vai perder a sua própria vida. Quem abraçar a cruz vai perder a sua própria vida. Não vai viver da maneira dissoluta como quer. E aí a matemática do evangelho é essa: é perder para ganhar. Não tem como. Quem abraçar a cruz vai perder a sua própria vida, mas vai alcançar algo infinitamente superior. Superior. É tão grandioso. Perder para ganhar, vamos ter que descer para subir. Vai ter que se abaixar para levantar. Que a Bíblia chama de dura cerviz, essa coisa aqui que a gente tem aqui, ó, que quando não se abaixa, ai querido, não bebe água. Ovelha que não se abaixa não bebe água. Mas você sabe por que você chegou até aqui? Porque a graça te sustentou. Foi a graça de Deus que te sustentou. Foi a graça de Deus que sustentou você, meu irmão, minha irmã. Foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. Foi ela que te sustentou. E a graça não é apenas um presente de Deus, ainda que ela seja um presente de Deus para nós. A graça, ela é como um rio que nunca seca. Pensa num rio que nunca seca, águas abundantes. A graça é como um rio de águas abundantes, mesmo que às vezes pareça que o teu coração secou. Tem uma graça abundante aí, um rio, como um rio fluindo dentro de você. Essa graça é abundante dentro de você. A graça é como um rio que limpa, querido, todo o nosso pecado, a sujeira. Vai limpando tudo. A graça é como um rio que nos renova. Ela faz tudo novo de novo. Faz tudo novo de novo. E essa graça nos sustenta. E ela nos alcança. Mesmo quando nós nem percebemos que já fomos alcançados por ela. Existe uma graça disponível para você. Foi Deus que disse para o Paulo. Você lembra quando Deus falou? O Paulo disse... Foi um pouquinho antes para mim, filho. Acho que no 8, acerca do 400 põe o outro antes. Um pouquinho antes ainda. Aqui mesmo, aqui ó. E para que eu não para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, disse o Paulo. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Aí o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse, então de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Você sabe que esse espinho da carne aqui não existe uma certeza teológica do que era, né? Não dá para saber com certeza o que era esse espinho da carne do Paulo aqui. A Bíblia só diz que era um mensageiro de Satanás. Você sabe, querido, que o mensageiro de Satanás é uma coisa que incomoda, né? Eu não sei se você já se deparou com algum mensageiro de Satanás.
mas é algo que tira a paz. Estou terminando, já vou ministrar a ceia. Mas podia ser uma enfermidade, um problema de visão, uma aflição física ou espiritual, podia ser uma perseguição constante, uma oposição, podia ser qualquer coisa desse tipo. Mas o fato é que Deus não removeu o espinho da carne do Paulo. O que ele fez, pastor? Ao invés de remover o espinho, Ele ofereceu da sua graça, que o capacitava a vencer, no meio da sua fraqueza, qualquer coisa que viria contra ele, através daquele espinho. Porque aquele espinho mostrava para o Paulo: a glória é de Deus, a glória é só de Deus. Você não tem glória nenhuma, eu não tenho glória nenhuma, a glória é dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glória pois a ele eternamente, amém. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Paulo. Sabe o que significa esse se aperfeiçoa? Alcança o objetivo desejado. Havia um objetivo pelo qual Deus permitiu que aquele espinho continuasse na vida daquele homem. E muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida e permaneçam, para que nós sejamos tratados, querido, para que nós sejamos quebrados, para que o nosso orgulho caia por terra, para que a nossa humildade cresça. Você está entendendo o que eu estou falando? E a nossa autossuficiência desapareça, e a nossa dependência nele seja totalmente completa. O que Deus queria? Que Paulo vivesse na completa dependência dele. Então, querido, fala para o irmão que está ao teu lado, para quantos você puder: a graça te basta. Glória a Deus. Quero dizer para você, vou ministrar a Santa Ceia, vou pedir para os diáconos se prepararem, louvor. Mas eu quero dizer para você, que se algo precisa ser removido da tua vida, se glória a Deus. Se você entende que algo precisa ser removido da sua vida, algo que você sabe, querido, que não é do Senhor, e que está te afastando da glória de Deus, algo que está te impedindo de chegar à cruz diariamente, todos os dias. Se tem algo na tua vida que precisa ser removido, nós vamos participar da Santa Ceia. Se é um pensamento, se é um sentimento, uma renúncia, se é algo que você tem feito na tua vida, trazido para a tua vida, que tem te afastado da presença de Deus, da glória de Deus, querido, a graça está aqui. É um poder da graça disponível para cada um de nós, em te colocar no lugar certinho que Deus te quer, o lugar que te prepara, o lugar que faz de você cada vez mais parecido com Jesus Cristo, noiva amada, noiva abençoada. Nós vamos orar pelo pão, assim como Jesus Cristo fez e serviu os seus discípulos. Nós vamos orar pelo pão.
Vocês podem servir primeiro, porque eu vou orar depois. Vocês podem começar a servi-los. Enquanto o louvor começa a tocar, eu quero que você pegue o seu elemento do pão e segure na sua mão, porque eu vou primeiro orar pelo pão, e nós vamos nos apropriar desse pão. E à medida em que você se apropria dele, eu vou pedir para o Senhor: remova, Senhor, remova, remova, remova de dentro desse homem, dessa mulher, remova das nossas vidas, remova do nosso meio, remova dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, intenções. Remova tudo que não pertence a Ti, Jesus. Nós somos Teus, vasos em Tuas mãos. Aleluia. Segure o teu pão, assim como o Senhor fez com aqueles discípulos naquele dia, servindo o pão, para que aqueles discípulos pudessem olhar para Jesus e percebessem que a vida do Pai estava nele. Jesus estava fazendo ali um ato profético de transferência para aqueles discípulos. E é o que Ele está fazendo aqui hoje para a tua vida, transferindo vida, transferindo perdão, transferindo salvação, transferindo cura, transferindo libertação. É o que o Senhor Jesus está fazendo. Cadê o louvor? Desculpa, irmãos, é que eu não estou ouvindo direito aqui. Eu preciso ouvir. Oh, meu Deus, não estou ouvindo nada aqui. Agora sim. Aleluia. Só eu que não estava ouvindo aqui. Aleluia. Ergue o elemento do pão, por favor. Pai, eu te agradeço nesta noite pelo teu corpo que foi partido, Senhor, em favor de cada um de nós. Quando o Senhor partiu aquele pão para aqueles discípulos, Senhor, representavam cada um de nós que estávamos ali sentados naquela mesa com o Senhor. E à medida, Senhor, que o Senhor serviu aqueles discípulos, eles se apropriaram do teu corpo partido que trouxe para eles salvação. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor está salvando o teu povo. Ah, Deus, a tua graça que foi revelada nesta noite, Pai, está trazendo, Senhor, cura, em nome de Jesus. Quando nós comemos esse pão, Senhor, que haja cura nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cure as nossas atitudes, que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Nós nos apropriamos deste pão e consagramos ele a Ti. Deus, eu consagro o elemento do pão. Eu declaro santidade ao Senhor. Eu declaro que neste pão, representando o Teu corpo, Senhor, venha a santidade do Senhor sobre a Tua igreja nesta noite. Cobre a Tua igreja de santidade, Senhor. Ah, Deus, nós não somos pessoas comuns. O mundo, Senhor, o mundo não merece. Deus, o mundo não é o nosso lugar. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro um levantar. Levanta por dentro esse povo, Pai. Ao comer desse pão, que haja um levantar por dentro. Que em nome de Jesus, toda treva
seja dissipada. Sim, Senhor, toda barreira que se levanta caia por terra, em nome de Jesus. Nós nos apropriamos deste pão, Senhor, o teu corpo que foi partido por nós, para que nós possamos viver. Símbolo do teu corpo partido, e nós nos apropriamos dele, em nome de Jesus. Comam desse pão. Come refletindo, come pensando, come meditando, come agradecendo, come louvando. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Pelo céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Depois de ter ceado, depois de ter comido o pão, ele serviu o vinho. Ele serviu o vinho, garantindo perdão pelos nossos pecados. Levante o elemento do vinho. Fala: Jesus, obrigado pelo teu sangue que foi derramado por mim. Sem o teu sangue derramado não haveria perdão de pecados. Eu só fui perdoado porque o teu sangue foi derramado. Obrigado, Jesus. Bebei, bebam dele todos. À medida que você já terminou, você se coloque de pé e nós vamos terminar esse culto adorando Jesus assim. Declare terra e céu. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo,
declarando fortaleza do Senhor, fortalecimento do Senhor sobre cada vida. Deus, eu declaro vigor no corpo, na alma, no espírito. Eu declaro que todo cansaço, Senhor, saia da vida dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, a leveza do Senhor, a leveza do teu espírito sobre estas vidas, sobre estas famílias, sobre a casa do teu filho, Senhor, em nome